E aí, galerinha? Mais uma vez estamos nós aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Sejam bem-vindos, eu sou o professor William e hoje nós continuaremos falando sobre a dança. Lembrando que na aula anterior nós definimos dança e eu disse de forma mais prática o que é dança, que a dança nada mais é do que a arte de mover-se ou movimentar seu corpo dentro de um determinado ritmo, conforme um determinado ritmo. E hoje a gente traz danças regionais. Então, o que é dança regional? A dança regional nada mais é do que aquela dança que é praticada, ela é típica de uma determinada região. Se a gente observar, a região Nordeste tem suas danças típicas, a região Norte tem um tipo de dança lá que é mais praticado, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e Sul. E assim vai acontecendo em todas as localidades aí, mundo afora. Dentro das danças regionais, a gente vai trabalhar com uma delas, que é o frevo. O frevo, ele surgiu em Pernambuco, ele é um movimento que surge em Pernambuco, ele é nascido dos machiches, das polcas, dos dobrados, das marchinhas de carnaval. E vale ressaltar que o frevo, ele surge por meio dos movimentos das bandas marciais, que abriam os carnavais de rua lá aqui em Pernambuco, nosso vizinho logo aqui ao lado. Ele é uma mistura de passos de capoeira, balé e cossacos. Essa mistura acontece de forma bem curiosa. Alguns historiadores dizem o seguinte, que os capoeiristas eles vinham abrindo o percurso do frevo, ele vinha à frente das bandas marciais. Aí tem um porém, comenta-se que pelo início, lá quando ele surge, lá mais ou menos final do século XIX, início do século XX, tem aquele período da abolição dos escravos, os escravos começam a ser livres, porém, muitos deles estão ali, digamos que desempregados, utilizando um termo de hoje, e o que acontece? A capoeira ela era marginalizada, ela era proibida, por quê? Porque era algo violento para a época. Então eles vinham dançando, jogando a capoeira à frente das bandas marciais. E aí, quando aparecia a polícia, eles trocavam para passos um pouquinho mais diferentes. Então, ela começa a ser modificada para que não houvesse alguma restrição por parte da polícia com os negros. Seu nome tem origem na palavra ferver e ele vem mesmo desse estado de agitação, de movimento intenso. Então esse é um pouquinho da nossa história do frevo. Depois do frevo, a gente vem com a Axé Music. E esse é um movimento genuinamente baiano. A gente vai encontrar os relatos, principalmente, o que a gente mais encontra do Axé Music é que ele surge lá na década de 80, sendo mais preciso lá em 85, quando o Luiz Caldas ele traz o fricote. Porém, se a gente observar todo o início, eu particularmente, eu olho lá para trás, que ele vem sendo construído ao longo do tempo. Se a gente observar lá em 1950, Armandinho, o Dodô e Osmar, eles começam a confecção do trio elétrico, sai o primeiro trio elétrico, e ali dentro do frevo, que era o ritmo que era tocado naquela época, eles começam a tocar eles colocam as guitarras, a guitarra baiana, os elementos elétricos, na verdade, a guitarra elétrica. E aí vai se modificando. Então, vem acontecendo essas modificações, passam pelos grandes festivais lá na década de 60, 70, mais ou menos. E quando chega em 80, aí sim, Luiz Caldas, ele traz esse movimento, ele confecciona, ele faz algumas músicas, algumas letras, e ele modifica toda essa música, dando uma roupagem nova e algo que passa por grandes palcos da época. No caso, um dos grandes programas da época era o Chacrinha, e ele é convidado, inclusive há relatos dele que Chacrinha diz que foi algo que chegou para ficar e que vai
prevalecer por muitos anos. Se a gente observar até hoje, o Axé Music ele é um dos grandes movimentos. A gente tem aqui na Bahia um dos melhores carnavais de rua do mundo. Então é uma festividade que atrai pessoas de todo o mundo. E aí depois do Luiz Caldas, ou juntamente com o Luiz Caldas, apareceu o Sarajane, aparece o Araqueto. A gente não pode confundir ritos, mas são bandas que vêm acompanhando o Axé Music, que faz crescer Banda Eva, Banda Mel, o próprio Asa de Águia, Chiclete com Banana. Então são bandas que auxiliam o axé nesse momento. Ele foi um movimento na questão da música, do gênero musical, mas que influenciou também na dança. Então quem nunca ouviu aí durante o carnaval Luiz Caldas cantando pega ela aí, pra quê? Pra passar batom, e por aí vai. São várias músicas, eu não sou cantor, mas é um dos exemplos que a gente tem da Axé Music. Depois disso a gente tem o forró. O forró ele tem origem nos bailes populares. O início dele é também lá no século XIX. Ele também é chamado de forró bodó, ou forró bodança, ou forró bodão. Então são os termos que foram se adequando. Tem várias teses de como ele surgiu. Essa aqui é a mais aceita, que é do folclorista Câmara Cascudo. Então essa é a mais aceita. Porém existe uma que fala que o termo forró ele descende do inglês for all, e aí ficou for all, até chegar em forró. Essa aqui, que é o que a gente tem de Câmara Cascudo, é a mais aceita. No início ele era dançado em terreno de chão batido. De aí a gente vê lá, uma das músicas que lembra é: a fogueira está queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos ter arrastapé nesse salão. Esse arrastapé, por que esse arrastapé? Ele era feito em terreno de chão batido, e aí antes de começar a festa ele era molhado e as pessoas arrastavam o pé para evitar que essa poeira subisse. Então essa é um pouquinho do nosso forró. A ciranda, ela surge em Pernambuco, ela é uma dança de roda e, ao contrário do que a gente pensa, ela é dançada por crianças e por adultos. Sua origem vem da palavra saranda, a palavra espanhola. E as danças urbanas que a gente tem, danças urbanas são danças que têm sua origem nos guetos americanos. Ela engloba vários tipos de danças e sua influência vem do sapateado irlandês, o tap. E a gente tem aí o nosso desafio. Então, você vai lá no portal e você vai responder ao nosso desafio. Agora que você já conhece a história de algumas danças, escolha uma delas e escreva lá no portal o que você entendeu. Meu muito obrigado, estudem, não esqueçam, falem com aquele coleguinha que ainda não entrou no portal, vá lá, peça ele para entrar, para curtir o canal e para dar sequência aos seus estudos. Não deixem de curtir o canal, sigam-nos. Canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Muito obrigado.